O som do vento cortava o ar frio de Berlim, uma cidade já dilacerada pelos bombardeios, mas ainda respirando como se recusasse a reconhecer sua própria destruição. O fim estava perto, muito mais perto do que qualquer general ou oficial do alto comando do Terceiro Reich desejaria admitir. No bunker subterrâneo, onde os ecos da guerra eram abafados por paredes de concreto, a verdade estava prestes a se concretizar em palavras que ninguém mais queria ouvir. O Império, que antes parecia imbatível, se via reduzido a ruínas, e a última batalha não seria travada nas ruas ou campos de batalha, mas nas mentes daqueles que uma vez acreditaram que a Alemanha dominaria o mundo. Lá embaixo, no coração sombrio de Berlim, os generais alemães estavam reunidos. O ar estava denso com a atenção de homens que por anos haviam sido os pilares do poder militar mais temido do mundo. Mas agora, enquanto a cidade ardia ao redor deles, eles se viam com o peso de uma realidade que não podiam mais ignorar. Não havia mais lugar para a estratégia, não havia mais lugar para os sonhos de uma vitória impossível. As bombas caíam cada vez mais perto, as forças soviéticas estavam praticamente dentro de Berlim e os aliados se aproximavam rapidamente. O tempo se esgotara. As palavras de Hitler, vindas de seu refúgio, eram cada vez mais desesperadas, tentando reacender um fogo que já estava consumido. Mas os generais sabiam a verdade. Eles haviam resistido, lutado, tentado, mas o mundo não mais se curvava diante do Terceiro Reich. O sonho imperial estava desfeito, e o império que haviam defendido com tanto fervor se tornava nada mais do que uma memória distante, cada vez mais borrada pelas chamas da derrota. O orgulho da guerra, a honra de suas vitórias passadas, agora não passavam de fantasias que não poderiam mais esconder a realidade cruel diante deles. Em uma sala fria, com mapas manchados de tinta e papéis desordenados, os comandantes mais leais ao Führer, como Keitel, Jodl, von Rundstedt e outros, estavam à beira do precipício. Que mais restava? A guerra havia chegado ao fim para a Alemanha, mas suas mentes estavam presas a uma questão amarga. Como admitir a derrota? Como se render sem trair tudo o que haviam defendido? Como abandonar uma visão de grandeza que parecia ter sido desenhada para durar para sempre? No silêncio do bunker, o ar estava carregado de frustração e medo. Alguns ainda se agarravam à esperança de um milagre, acreditando que algo poderia virar a maré, mas dentro de seus corações sabiam que o Império, tal como o conheciam, estava condenado. A decisão de render-se, de admitir a falha, de abandonar o campo de batalha sem mais resistência, era algo que cada um deles temia profundamente. Não era apenas uma questão militar, era uma questão existencial. O que restaria deles, da Alemanha, da sua história, se a capitulação fosse oficial? E mais ainda, o que restaria de suas vidas? A decisão foi tomada quando a comunicação direta com o Führer já não fornecia mais consolo. Em algum momento, a luta pela honra deu lugar à luta pela sobrevivência. Eles sabiam que, para garantir o mínimo de respeito e preservar o que restava do povo alemão, precisavam aceitar a rendição. A resistência já não poderia mais continuar, pois era impossível vencer uma guerra que se desintegrava diante dos olhos de todos. A rendição era o único caminho. Naquele momento, as palavras que seriam ditas na mesa dos comandantes não eram mais sobre vitória ou sacrifício. Eram sobre sobrevivência. Uma tentativa de salvar o que restava de uma nação devastada. As ordens seriam dadas. A última resistência seria quebrada. Não por força, mas pela necessidade de uma paz desesperada. No fim, o imperador Hirohito, em uma manifestação de coragem que surpreendeu até seus próprios generais, se viu diante da última escolha. A Alemanha, quebrada e destroçada, faria o que precisasse para garantir que, ao menos, o povo sobrevivesse. A decisão de rendição não foi tomada com alegria, mas com um alívio sombrio. Um alívio de quem já não via mais futuro no campo de batalha. Para os generais alemães, a rendição foi um último ato de humildade, um reconhecimento de que o império havia chegado ao fim. Os acordos foram feitos, e as últimas palavras de rendição foram assinadas. Não por um líder, mas por homens que sabiam que haviam perdido, que estavam entregando o último fragmento de seu poder. A derrota de Hitler e seus generais foi um final inevitável, mas um final necessário para que a Alemanha, como nação, pudesse começar a reconstruir o que a guerra havia destruído. O império estava desfeito, mas o espírito humano que havia sobrevivido a ele era indomável. O sofrimento de milhões, as cicatrizes nas ruas, nas almas, ainda ecoariam por gerações. Mas, com a rendição, começava um novo capítulo. O mundo não seria mais o mesmo, e o futuro da Alemanha dependeria não mais de seus generais, mas da capacidade de sua gente de se levantar das cinzas de seu próprio colapso. O som do último telefonema de rendição foi o som da história virando. Não foi um momento de celebração, mas de tragédia, de um sonho de império que se desfez diante da inevitabilidade do fracasso. E, ao fim de tudo,
o silêncio pairou sobre a Europa. O império que se acreditava eterno agora era apenas uma memória distante. E os generais que por tanto tempo lideraram com mão de ferro estavam agora apenas como sombras, deixando para trás um mundo que precisava se reconstruir, se reimaginar e, acima de tudo, aprender a viver com as cicatrizes da história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos épicos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou nesse momento histórico. A sua opinião é importante para nós.